Olá, mulheres. Olá. Olá. Então, hoje a gente vai continuar nosso estudo e nossa leitura. A gente está na Spark número 6. E a Spark número 6 começa como qualquer outra distinção, começa como qualquer outra Spark, começa com uma distinção. E a distinção é: não existe tal coisa como um problema. E antes da gente começar a ler essa Spark, eu gostaria de saber quando vocês ouvem essa distinção de não existe tal coisa como um problema, como é que aterrissa? Ou qual é o primeiro pensamento que vem? Eu acho delicioso, assim, tipo, ai, um probleminha, sabe? Ai, que gostoso, vou resolver, assim. Então, tem esse sabor que o problema, de alguma forma, me põe em ação, me põe em movimento, me põe em utilidade. Eu tenho um senso de utilidade quando eu tenho um problema. Então, Mas escuta, a distinção é não existe problema. então. Mas me vem isso, assim, que é tipo um probleminha é delicioso. Nem sei, É. nem li a Spark antes, mas o que vem do título é isso, assim. Como é delicioso para minha caixa, para o meu Gremlin, para ter um probleminha. Para mim tem um efeito de é como se tipo eu estivesse montando, tipo usando ferramentas para isso e aí as letrinhas vão caindo, sabe, no meu entorno. Tipo, não tem, mesmo agora. Não tem um problema, então tem um tipo o que estava montado para ser resolvido, assim, o meu arsenal cai, sabe? Para mim, então, achei. Eu tô tão ocupada nos últimos tempos que só de ler isso, não existe tal coisa como um problema, eu faço um alívio. Vamos lá, ver qual é a sua relação com o problema, sobre não ter. Quando você está numa situação problemática, a sua caixa leva você a pensar que realmente está dentro da situação, em vez de perceber que, sem você, não haveria situação alguma. O que existe, na verdade, é um certo conjunto de circunstâncias. Só isso. O caráter problemático da situação é uma história criada por você. Se você está numa situação problemática ou não, você está nesse exato momento criando essa situação. E além disso, está criando de tal forma que pareça que você realmente está dentro dela. Vocês têm um problema atual? O meu problema atualíssimo é que o computador não tá funcionando. E eu tô falando com vocês do celular. E por E que eu isso é um tava problema? tentando resolver esse problema, porque a minha história é que era para eu estar conectada via computador. Ou seja, tem uma situação, um conjunto de circunstâncias que é o celular funciona, o computador não, e, e você está dentro do problema. Sim, Ou criando a história que isso é um problema. sim, é exatamente. Tem um problema nesse conjunto de fatores. Tipo, tal como se apresentam aqui agora. E eu sou o agente, na minha história, eu sou o agente a resolver. E agora me veio uma distinção que é o problema, às vezes, está muito conectado com. Às vezes não, está conectado com a expectativa que você tinha. Então, se você não cumpre a expectativa, ou se a expectativa não é cumprida de uma certa maneira, por exemplo, o computador não funcionar, você esperava que ele funcionasse, isso vira um problema, ao invés de lidar com a situação como ela é. Aí tem essa situação problemática, a carga do problema. E para mim tem uma coisa instantânea que é acionada na minha história, e acho que em outras também, que tipo, eu sou o sujeito eu preciso fazer algo. Tem uma Uhum. qualidade de fazer para resolver o problema. E tem quase um sabor da identificação da caixa em eu ser a que resolve, tipo, esse tipo de problema. Quando tem esse tipo de problema, eu sou acionada. E eu sou a melhor resolvedora desse tipo de problema. Então, como é saboroso, assim, e dá um senso de existência, de pertencimento na minha na comunidade que eu estou inserida. Tipo, pode procurar a Camille, que ela é quem sabe resolver esse tipo de problema. E,
E aí é isso. Então, tipo, se não tem um problema, que é quem sou eu? O que que eu faço? Qual é a minha utilidade nesse grupo? Qual é o meu papel? O que que eu desempenho aqui nesse grupo? E você falou, essa identidade, uma coisa assim, você desperta quando surge um problema. Me veio uma imagem que, tipo, a super-heroína salvadora, sabe? Problema. E ativa uma parte da pessoa. E eu acho que casa com outros conceitos, porque aí quanto mais anestesiada eu tô, melhor eu vou lidar com aquele problema. Porque daí eu chego no ambiente caótico e tá todo mundo tipo, ah! Aí eu chego com a minha presença Clara. estabilizadora, com a minha mente, tipo, perfeita, e aí eu resolvo e as pessoas ficam tipo, ah, nossa, você é muito boa. Então é muito saboroso e escorregadio esse lugar, assim, para mim especificamente. Então, se eu chego num lugar que tem um problema, de que ordem seja, a torneira não está funcionando. É, qualquer coisa, eu tô sentindo alguma coisa no peito hoje. Eu tenho muito esse sabor de escorregar, assim, muito inconscientemente para me disponibilizar, para resolver o problema. Nossa, e quando você falou esse tipo de problema, tipo, esse tipo de problema a Camille resolve. Como que na nossa cultura, tipo, como que na cultura moderna do jeito que ela é uma cultura de especialistas em resolução de problema. Tipo, o É, cano estourou, existe uma categoria profissional que eu aciono para esse problema. É, tipo, meu computador deu pau, existe uma outra categoria de especialistas que eu aciono para resolver esse tipo de problema. E como que tipo, esse foco faz se perder o que realmente a pessoa veio trazer. Ela vira ó, uma resolutora, sei lá, de problema. E não, tipo, o que é mesmo que você veio fazer aqui na Terra, sabe? Como que isso desvirtua, assim, do seu real Uhum. propósito? Do que você tem de semente, do que eu tenho de semente. Tipo, chama a André para resolver esse tipo de problema. E quanto drama também te ouvindo, quanto drama aí acontece no entorno disso. Porque então, se eu chamo alguém que resolve esse meu problema e essa pessoa vem e não resolve, ou se ela não vem, aí eu tenho dois problemas. Eu outro tenho o problema. problema original e o problema da pessoa que não resolve o meu problema. E aí vai ficando mais complexo a coisa e mais interessante para a mente, assim, de como que eu vou agora então resolver esse problema? Então, como é saboroso talvez passar um dia inteiro resolvendo um problema, logístico ou não logístico, né? Mas é escorregadio. Vamos lá. Vou voltar um parágrafo antes. Se você está numa situação problemática ou não, você está, você está nesse exato momento criando essa situação. E, além disso, está criando de tal forma que pareça que você realmente está dentro dela. Do ponto de vista de uma possibilitadora, de um possibilitador, fica claro que a partir do mesmo conjunto de circunstância é possível criar inúmeras situações diferentes. Você tem o poder editorial de fazer o que quiser com aquilo que está acontecendo. O tipo de situação que você cria a partir das suas circunstâncias depende do propósito particular do seu departamento de propaganda interna. Vou ler de novo. O tipo de poder editorial, o tipo de situação que você cria a partir das suas circunstâncias depende do propósito particular do seu departamento de propaganda interna. Você cumpre o propósito que escolheu inventando histórias específicas sobre as circunstâncias. Assim, pode transformar qualquer coisa numa situação maravilhosa ou terrível. Essa é uma notícia interessante, porque implica que, se você se encontrar em qualquer tipo de situação problemática ou maravilhosa, é uma situação criada por você. Você é responsável pelas histórias que cria sobre cada situação. Tipo agora, né? A Andrea podia criar uma situação maravilhosa sobre a coisa do celular, ou sobre qualquer história que ela criasse. Tipo, eu queria mesmo, sei lá, pode ser qualquer coisa, por exemplo, queria mesmo trocar um computador, ou que bom que eu tenho um celular e um computador.
Qualquer tipo de história sobre a mesma situação. Então, o problema é uma história. Nossa, gente, eu acho que essa Spark eu vou imprimir ela e colar do lado da minha cama, porque tá tão difícil de aterrissar as palavras em mim, sabe? Tipo, é como bate assim na cabeça e escorre, assim, tipo, não quer entrar as palavras e as distinções. Por Então, quê? O que você sente? tem quase um isso não pode fazer sentido. Tipo, é impossível que, que que isso seja verdade. Mas é muito interessante, porque outras Sparks, mesmo que só teoricamente, elas aterrissam em mim, sabe? Entra assim no corpo mental. Essa Spark, eu nunca tinha tido essa experiência. É como, tipo, eu não tô conseguindo ligar as palavras para formar o entendimento da frase. O que você sente? Raiva e medo. Tipo, ter uma Por quê? raiva de. Eu quero. É como, sabe, tipo, fechar o ouvido para focar assim, para eu conseguir assimilar, e um medo de, tá, e por que que não tá entrando? Tipo, o que que pode estar acontecendo? O que que vai acontecer se entrar? Eu acho que essa raiva e esse medo são superficiais. Porque, na Hum, verdade, é, é, você até mesmo falou, eu tenho uma raiva disso. Mas eu sinto raiva por quê? Eu acho que hum, esse porquê, eu suspeito, talvez não seja nesse espaço, mas por quê isso desmantelaria muitas das suas estratégias, Camille? hum, Porque quando você fala não entra, o que eu vejo é que não faz nem parte do seu repertório. Eu lembro quando me deram a primeira vez o feedback que eu saltava o medo, eu não conseguia compreender o que a pessoa estava me dizendo. Eu perguntei para várias pessoas, e as pessoas entendiam, e para mim não fazia nenhum sentido, porque não fazia parte, não fazia parte do meu repertório. Não estava disponível para eu ver. Não sei se isso se aplica a você agora, mas é. André, tem alguma coisa? Não. Achei que você teve impulso. O impulso que eu tinha enquanto você estava falando era de você não ler, de você hum. experimentar ouvir a Daniele sem ler. Vou Ah. experimentar. Vocês acham que eu leio um pouquinho antes do ponto de vista do possibilitador? Sim. Porque eu acho legal repetir até para quem for ouvir. é, enfim, enfim, não. Para quem for ouvir, poder ouvir uma segunda vez. Do ponto de vista de um possibilitador ou possibilitadora, fica claro que, a partir de um mesmo conjunto de circunstâncias, é possível criar inúmeras situações diferentes. Você tem o poder editorial de fazer com que- que- você tem o poder editorial de fazer o que quiser com aquilo que está acontecendo. O tipo de situação que você cria a partir das suas circunstâncias depende do propósito particular do seu departamento de propaganda interna. Você cumpre o propósito que escolheu inventando histórias específicas sobre a circunstância. Assim, pode transformar qualquer coisa numa situação maravilhosa ou terrível. Essa é uma notícia interessante, porque implica que se você se encontrar em qualquer tipo de situação, problemática ou maravilhosa, é uma situação criada por você. Você é responsável pelas histórias que cria sobre cada situação. No momento em que você percebe que está agora mesmo criando a situação exatamente como ela é, des- descobre o ingrediente secreto para recriá-la. No mesmo instante, de qualquer outro jeito que quiser. Eu vou ler de novo. No momento em que você percebe que está agora mesmo criando a situação exatamente como ela é, descobre o ingrediente secreto para recriá-la no mesmo instante, de qualquer outro jeito que quiser. Isso também significa que, do jeito que você está criando agora, deve ser do jeito que você quer. Porque se não é, por que é que você criaria assim? Não, tá arrepiada muito, Essa muito. é, essa é a Spark.
Uau. Essa Spark é como puxar, é como não, é um puxar o tapete debaixo dos pés. Sabe que durante essa semana última, no módulo da escola de Harmony, isso foi uma transformação para mim. Parecia que na hora que eu inventava a história, eu notava isso, na hora que estava acontecendo. E não era claro para mim criar uma outra história, mas a minha sensação até energética era que eu fazia assim com a história, sabe? Eu tirava ela da frente. Isso aconteceu algumas vezes quando eu estava indo na maca das pessoas. Uma vez foi muito marcante. Eu criei uma história sobre entidades e eu percebi, sabe, em um segundo, eu falei, gente, o que é isso que eu tô fazendo? E aí eu fiz assim e falei, e falei outra coisa, tipo, baseado em outra coisa. Eu nem sabia que eu tinha criado outra história, mas, tipo, eu tirei essa da frente. E foi muito mágico. Tipo, esse notar. Ah, tô fazendo isso agora. Sabe, tô fazendo isso agora. Acabei de criar uma história que eu precisava do computador, né? Que ele era necessário para esse encontro. É. E essa coisa de criar as histórias vem da inabilidade ou como você aprendeu para lidar com o desconhecido. Isso é desconhecido, então eu preciso colar numa história que me faça caminhar de uma certa maneira numa trilha. E o que você falou quando você foi tirando as histórias da sua frente, você foi fazendo esse gesto de tirar as histórias da sua frente, é, você foi dando possibilidade de descobrir outras camadas e ficar mais no desconhecido. Você se relaciona com as histórias assim? É a interpretação do que você vive, cria, mas isso em absoluto não é verdade. Uau. Enquanto você estava lendo, o trecho que diz algo como quando você descobre o não é um mecanismo, quando você descobre como você está tipo se identificando com o problema ou fazendo o problema, automaticamente você descobre a forma de transformar essa história ou esse problema. E na hora que você falou isso, a minha cabeça começou a fazer tipo taca, 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 com isso, com a coisa que eu tinha acabado de falar sobre eu não consigo entender essa Spark. Ela não está Aham, entrando, porque, tipo, eu estou fazendo, esse é o meu problema agora, né? Eu não estou conseguindo entender a Spark. E aí, na hora que aterrissou, eu falei, dentro, a minha impressão é que eu estava dentro, assim, do corpo, falando, como então que será que é possível reorganizar isso? Tipo, quantos milhões de caminhos tem, além de PCE, além das coisas já conhecidas, para reorganizar essas informações e fazer outras escolhas e experimentar outras coisas, tipo, numa leveza, numa alegria, numa curiosidade. E do tipo, sabe, como se eu realmente pudesse entrar dentro de mim e pegar a coisa e fazer assim, ó. Ou sei lá, qualquer coisa que eu quisesse dentro de mim. Então, me deu uma alegria e curiosidade do tipo, vamos experimentar fazer isso, para ver como fica a minha interpretação do mundo, a minha interpretação do problema de agora. vou para os experimentos. Experimentos. Spark 006.01. No momento em que você reconhecer que está fisgada ou fisgado em experienciar o que acontece à sua volta como se fosse um problema, pergunte-se: qual é o propósito de criar para mim mesma, para mim mesmo, um problema assim? Sua resposta pode ser algo como: meu propósito em ver isso como um problema é me distrair e não ter sucesso no que eu estou tentando fazer, por exemplo. Por mais esclarecedora que seja a primeira resposta, não pare aí. Continue perguntando: e qual é o propósito disso? Vai fundo até encontrar 5 ou 10 camadas de respostas. Escreva todas. Depois, sem motivo, sem precisar de provas, faça a suposição radical de que você não é estúpida ou estúpido. Do ponto de vista dessa nova inteligência, você deve concluir que escolher experienciar as circunstâncias atuais como um problema é, de alguma forma, um investimento inteligente do seu tempo e energia. A vista problemática deve oferecer algum benefício imediato. Você experimenta pular a distração do problema.
Em vez disso, fazer o uso imediato dos benefícios, encarando o desafio como um programa sob medida para o seu próximo passo de desenvolvimento pessoal. A trans- Ao transformar as condições de problema em oportunidade, deixe que as próprias condições transformem você. E como crédito extra, considere a pergunta: se você realmente quisesse ser feliz, quem poderia impedi-la? Um homem trabalhou durante anos no RH de uma grande corporação, em circunstâncias que se tornaram cada vez mais problemáticas para ele. Todos os dias ele ia ao trabalho e ficava com raiva das condições, com raiva do chefe, com raiva porque nada mudava. Ele ficou tão irritado que ele finalmente pediu demissão e abriu seu próprio negócio. Enquanto desenvolvia programas de treinamento, percebeu um novo uso para sua frustração e raiva. A raiva, ele percebeu, era um tipo de energia. Na verdade, era exatamente a energia necessária para provocar mudanças e fazer as coisas acontecerem nas organizações. Pouco tempo depois, ele voltou para sua antiga empresa, na mesma posição de antes. Nada havia mudado na circunstância. A única coisa que mudou foi a perspectiva dele sobre a própria raiva. A raiva era uma resposta apropriada e oferecia exatamente a clareza e a energia necessária para agir. Ele passou a usar essa nova energia de forma prática e criativa para promover mudanças dentro da empresa. Essa atitude refletia uma expansão de responsabilidade. Seus superiores reconheceram sua transformação e ele logo foi promovido. Hoje, ele gerencia todo o departamento, reinventando a empresa de dentro para fora e se divertindo imensamente. Finish da Spark. Eu amo esse exemplo, porque a mudança de perspectiva, tudo são perspectivas, e você pode criar a sua vida dependendo da perspectiva que você adota, e recriar e remoldar e lidar com a situação atual sem que ela seja um problema, mas que seja uma oportunidade. E quando você pergunta, faz essas perguntas que o Clayton fala, a minha sensação é que você vai para a fonte da energia, ou seja, para a raiva. Muito raiva de alguma coisa. E essas camadas de problemas superficiais, elas vão. Assim como com você, Camila. Você tava, eu tô com raiva porque eu não tô entendendo. Eu tô com medo porque eu não sei o quê. E eu falei, parece que essa é só a primeira camada. Se você for descendo, 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 você vai na raiva. E a raiva, que era no seu caso, é aquilo que realmente te importa. Tudo aquilo que você sente é informação daquilo que você. É, dos seus valores. Eu sinto raiva porque as mulheres não trazem a voz delas. Estou usando um exemplo que eu sempre uso. As mulheres não, não usam a voz dela para dizer o que elas querem, significa que isso me importa, isso é meu valor. Ou eu sinto raiva porque, sei lá, tô olhando esse cristal aqui. Então, eu sinto raiva quanta extração de pedras para pessoas que estão. Extração de pedras da terra, é, usando usando a terra como um objeto por pessoas que dizem que querem querem vida em Gaia, mas estão se anestesiando para como que as pedras e cristais estão sendo retirados do planeta. Então a minha raiva me diz quais são os meus valores. Quando Nossa, agora eu fiz uma grande volta. no final ali do experimento, quando fala como o homem passou a usar energia, cara, me deu tanta emoção de vontade de chorar, assim, não era uma tristeza e alegria misturada, por imaginar, tocar nessa possibilidade do um uso melhor da minha energia, não melhor, mas de um uso, melhor para mim mesmo, assim, do que passar o dia, a semana, os meses, os anos, a minha vida resolvendo o problema e ter as gotinhas de satisfação do tipo,
problema resolvido. Quanta coisa, o que é possível eu sentir em acessar essa energia? Não só o que é possível eu fazer, o que é possível eu sentir, ou para o meu corpo, um uso para mim, assim, de o que quer que seja, até descansar. Então, tô realmente, eu vou imprimir essa Spark, vou deixar do lado da minha cama, eu quero ler ela mais vezes e exercitar o experimento. E você se lembra daquele exercício, Camille, do prefácio, que era sobre ir no problema com todos os corpos? Se lembra disso? Tinha um exercício que começava com narrar o problema e observar o problema que você teve hoje, que você teve na semana, e observar o que que acontecia nos corpos. Hum, E eu nunca tinha notado como no meu corpo energético existia uma adrenalina. Na minha experiência, o que aconteceu foi, tinha uma adrenalina muito grande. Tipo, sabe aquela foto dos elétrons se movimentando nos átomos? Tipo, tinha essa adrenalina. Muito, muito. Esse movimento, tipo, tá, 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 tá. E como isso é uma comida para o meu gremlin. Só que essa adrenalina, ela é limitada em mim. É como se, tipo, o meu corpo energético chegava até, sei lá, um palmo de distância com essa adrenalina. E quando essa energia é usada para o que eu realmente quero e não para essa migalha, eu me conecto com todo, não tem essa barreira. Então, talvez uma possibilidade. Se você quiser, eu quero fazer de novo esse experimento. Ele foi muito importante para mim. Mas experimentar o problema, o que é resolver o problema, o que é essa satisfação nos outros corpos também, hum, não só eu no topo. mental e no físico. Obrigada, Andrea. Mulheres, vou Eu encerrar por aqui. quero. Calma, eu tenho um pedido. Você pode ler de novo a parte que fala tipo do marketing interno? Porque essa parte me pegou, eu fiquei com muita vontade de notar mais O Ah, departamento de esse setor propaganda interno. interna. É. do ponto de vista de uma possibilitadora, fica claro que a partir de um mesmo conjunto de circunstâncias é possível criar inúmeras ações. Vou ler de novo. Do ponto de vista de uma possibilitadora, fica claro que a partir de um mesmo conjunto de circunstâncias é possível criar inúmeras situações diferentes. Você tem o poder editorial de fazer o que quiser com aquilo que está acontecendo. O tipo de situação que você cria a partir das suas circunstâncias depende do propósito particular do seu departamento de propaganda interna. Você cumpre o propósito que escolheu inventando histórias específicas sobre a circunstância. Ou seja, o propósito vem antes das histórias, parece. E aí você inventa as histórias para cumprir o Uhum. propósito de que você inventou, que é o seu propaganda, seu departamento de propaganda interna. Obrigada. Resta um minuto pra gente aqui da gravação, então eu vou encerrar aqui essa chamada. Agradecer você, Camille. A gente nunca fala nossos nomes, né? Então tava nessa chamada Camille, Hentz, Daniele Barros e Andréa Lavorinha. Obrigada, mulheres. E a gente se vê na próxima semana. Obrigada.